Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Então, gente, hoje eu quero contar para vocês. Eu vou começar a contar um pouco das minhas aventuras, né? Afinal de contas, meu canal é de aventuras, né? Para quem já me acompanha um pouco, já já viu aí algumas histórias que eu conto, algumas coisinhas que eu falo sobre a minha vida mesmo, né? Eu acho que não tem coisa melhor do que você falar da sua própria vida, né? Então, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui nas viagens. Claro que eu vou continuar gravando para vocês, né? Não vou deixar de gravar as coisas bonitas que eu vejo por aí, que eu consegui compartilhar com vocês, vou continuar compartilhando. Mas eu vou dar uma pausa um pouco, porque eu quero contar um pouco das minhas aventuras, entendeu? As coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu não posso contar histórias de outras pessoas, posso, de quem eu conheci, de quem eu conheço, mas no momento eu quero compartilhar um pouco das minhas aventuras por aí. Então eu resolvi começar contando um pouco das aventuras, das aventuras românticas, que até agora nunca deu certo, pessoal. É assim, deu certo por um tempo e depois parou, né? Mas a vida que segue. Ninguém vai ficar chorando o passado, só vou contar algumas coisas. Então, começando. Gente, foi quando como algumas pessoas me conhecem, sou mãe solteira, sim, tenho muito orgulho de quem eu sou costureira, minha profissão, também tenho muito orgulho disso. Mas eu quero contar um pouco para vocês do que aconteceu nas minhas aventuras passadas, na, na categoria, digamos assim, romântica. Então, pessoal, eu vou contar para vocês. Quando eu tive meu filho, eu fiquei, digamos que eu fiquei meia, como é que eu posso dizer, meu Deus? Fiquei meia, é, com trauma, digamos assim. Sabe quando você fica com trauma que você, ai, se conhecer alguém você já vai engravidar de novo? Ai, será que se eu beijar alguém já vou engravidar? Meu Deus do céu, que situação. Então vamos lá. E, e quando meu filho já tinha 10 meses, entre 10 meses e um ano de vida, eu conheci um rapaz que era vizinho de uma tia minha que morava na mesma cidade, que ele era vizinho e morava do lado da casa da minha tia. Era um rapaz bonito, né? Nossa, gente, sabe o que que é? Aquela pessoa que, aquele cara que chama a atenção de todas as meninas, todas as mulheres queriam namorar ao mesmo tempo. O cara, pois é, eu não vou dizer o nome dele aqui porque vai que alguém me conheça, que alguém já vai dizer. Quem me conhece há muitos anos já sabe do que eu estou falando. Esse rapaz, ele tinha uma lanchonete, vendia sanduíche, vendia refrigerante, essas coisas. Então, eu tava mãe recente, né? Meu filho pequeno, tava sem namorado. E foi assim, eu via ele passar, eu tava novata ali na casa da minha tia, né? Morando recente. Então, ele passava, ficava me olhando e tal, né? E como todas as meninas eram afim dele, mas eu tava guardando só pra mim meus sentimentos, né? Pessoal, eu aí, tipo, ele começou a conversar comigo, começou a me chamar atenção. Gente, ele era muito romântico. Quando você, tipo, sai de uma relação que não dá certo, várias frustrações amorosas, e você conhece uma pessoa super carinhosa,
carismática, que fala no pé do seu ouvido que você se arrepia toda. Isso aconteceu comigo várias vezes. Então, só que eu estudava de noite, morava na minha tia, não podia sair e deixar meu filho sozinho. E aí, ela, assim, né? Ela podia ficar com meu filho para eu estudar à noite. Então, a única forma que a gente tinha de se ver era à noite, lógico, né? E então foi assim. A gente começou a se encontrar de noite. Eu ia para aula, fazia que ia, né? Mas não ia. Ai, Jesus. Então, gente, mas foi foi uma paixão arrebatadora, sabe? Sabe o que é você se entregar de corpo e alma? Tipo, gente, o que vai acontecer se não der certo e tal? Beleza. A gente foi namorando, eu fui me apaixonando por essa pessoa de um jeito que eu não sei o que seria de mim mais sem essa pessoa, né? Beleza. Quando foi um dia, a minha tia descobriu que eu não tinha ido para aula. E começou a proibir de eu falar com ele, porque ela já imaginava, né? Lógico que naquela altura do campeonato ela não sabia o que estava acontecendo. Aí tá. Quando foi um dia, assim, eu não podia ficar com ele depois das 10 horas. No máximo, até 9h30, eu tinha que entrar correndo para casa, porque tinha que cuidar do meu filho, tá certo, né? Que meu filho tava bebezinho, ainda mamava. Então, quando foi um dia, gente, mas 9 horas da manhã, eu fui lá, né? Fui dar bom dia pra ele, afinal de contas, o lanche dele ficava pertinho da casa da minha tia. Quando eu cheguei lá, gente, nossa, sabe aquela pessoa fria que te trata completamente diferente do que te tratava antes? Pois é. Ele simplesmente olhou pra mim e falou assim: a gente precisa conversar. Nossa, sabe aquele friozinho que dá na barriga? Nossa, eu fiquei muito. Eu não soube falar nada. Quando simplesmente ele olhou pra mim e falou assim: não dá mais. A gente vai ter que parar por aqui. Menina, eu não sei se alguém de vocês já sofreu por amor. Mesmo que não seja aquele conto de fada, mas qualquer término, né, gente? É muito dolorido. Ele falou pra mim que não dava mais, porque eu era cheia de 9 horas, porque eu não podia sair com ele, não podia fazer nada, que tipo, eu não tinha tempo pra nada, porque durante o dia minha tia trabalhava, eu cuidava do meu filho, cuidava da casa e outras coisas que eu fazia, então eu não tinha tempo integral para ele, né? E de noite que a gente poderia se encontrar, sair por aí, também não podia porque não tinha com quem ficar meu filho e eu estudava. Então, gente, quando ele falou pra mim que não dava mais, que a gente poderia ser amigo, vocês não têm noção do sofrimento que eu passei. Nossa. A única coisa que eu sabia fazer era chorar. Fui pra casa, gente. Triste, triste, triste. Nossa, meu mundo simplesmente acabou. E o que eu fiz? Uma vez eu ouvi alguém falar que quando você tem um sentimento forte, alguma coisa que esteja por dentro, que você não consegue desabafar, você pega um papel, escreva tudo que você está sentindo, passe o seu sentimento para o papel. E foi isso que eu fiz. Escrevi uma carta desse tamanhão para ele. Mandei alguém entregar, uma das minhas amigas, né? E, gente, sem mentira nenhuma, eu passei 2 anos e meio esperando essa pessoa voltar para mim. Nossa, era um sofrimento comigo mesmo, sabe? Ninguém sabia do que eu... As minhas amigas mais próximas já imaginavam, elas sabiam que nunca mais eu tinha arranjado ninguém, não tinha vontade de sair. Beleza. Quando foi um belo dia, umas noites, antes disso,
eu não passava na frente do bar, da lanchonete dele, porque para mim ele ia pensar que eu estava querendo voltar com ele, entendeu? Aí, como o meu orgulho também falou mais alto, eu digo, não, eu vou ficar na minha, vou sofrer sozinha. Gente, eu chorava, eu esperava assim de noite. Aí eu fui sair da casa da minha tia, fui morar sozinha com meu filho. E eu falei para minhas amigas. Então, eu falei para minhas amigas que um dia ele ia bater na minha porta. Era tudo que eu queria. Gente, nossa, era um sonho. Porque quando eu estava com ele, o cheiro dele, eu achava que ele tinha um cheiro de passarinho. Eu nunca cheirei passarinho, mas era no meu pensamento, sabe? Era coisa romântica. Sabe aquelas músicas lindas que você viaja e tinha uma música que tem tudo a ver com a minha história dessa pessoa, que a gente ouvia muito, ele gostava muito. Era, o nome da música, se eu não me engano, era É Difícil Deixar Você Ir, uma coisa assim. Então, beleza, continuando a história. Assim, ele terminou comigo, não foi bem porque eu não podia ficar com ele. Tinha uma amiga minha que ajudava ele lá no lanche, sabe? E ela já tinha falado pra mim, Margarete, não fica muito, não se doa muito, não se ilude com fulano, porque aí só que ela não me falava, ela já sabia, já tinha visto, mas ela não me falava o que estava acontecendo. Gente, acho que foi no dia seguinte que ele terminou comigo, eu vi simplesmente ele passar de mão dadas com uma garota. Uma menina nova do bairro, a gente não conhecia. Nossa, eu era tão apaixonada por ele que tudo que eu via quando eu ia no centro comprar algumas coisinhas, que eu via a cara dele, eu comprava tipo uma camiseta, um calção. Tudo que eu via eu gostava de presentear, porque eu gostava de dar presente, sei lá, eu gostava, né? É o pior erro que a gente faz, né? E nisso eu tinha comprado um conjunto que ele frequentava academia, eu tinha comprado um conjunto de uma camiseta e um calção para academia. Adivinha quem estava com o conjunto da academia dele? A dita cuja. Nossa Senhora! Aquilo doía tanto dentro do meu peito, parecia assim que estava ficando um punhal dentro do meu peito, sabe? E eu pensava, gente, o que eu fiz para merecer isso? O que está acontecendo? Mas eu não ia atrás, eu sofri calada, eu sofri cada dia calada, sabe? E pronto, ele ficou com ela, passeava, andava de mão dadas para cima e para baixo. E o meu filho, como foi acostumado, tipo, conheceu ele, foi a primeira pessoa que eu namorei depois que meu filho nasceu, e ele até chamava de pai para ele, sabe? E aquilo me doía muito ver que não tinha mais aquele contato. E nós namoramos pouco tempo, questão de uns 3 ou 4 meses no máximo. Mas foi uma coisa assim tão, como é que eu posso falar? Foi uma coisa tão forte que eu não conseguia esquecer depois disso, né? Então tá. Aí, gente, quando passou um tempo, e ele continuou com essa garota, continuou com ela, andava pra cima e pra baixo, eles iam pra festa, eles iam lá, e eu via ele todo arrumado com ela e tal. Aí, tá bom. Quando foi um dia, eu comecei a ter uns sonhos. Olha só para você ver quando a nossa conexão é forte, quando o nosso sentimento é verdadeiro. Eu tenho certeza que eu com ele tinha uma conexão muito forte, porque era uma coisa que eu sentia por ele, digamos que fosse sobrenatural, né? Então tá. Quando foi um tempo, depois de uns 6 meses, não, tô enganada.
De uns 6 meses que a gente tinha terminado, as minhas colegas começaram a me chamar pra sair. Ai, Margarete, vamos sair, deixa disso, tu sabe que o cara tá com outro e tal. Eu digo, não, mas ele vai vir e tal. Eu comecei a sair, conhecer outras pessoas, mas ele não saía da minha cabeça. Se eu, por exemplo, conhecia uma pessoa hoje, conversava, saía, pra mim nada era, eu queria era aquela pessoa, entendeu? Então, quando foi um dia, exatamente 2 anos depois, então pessoal, exatamente 2 anos depois, eu saí, fui para uma pracinha, tava tendo festa de arraial da igreja, essas coisas, né? Conheci um rapazinho, sabe? Um rapazinho bem jeitoso, bem legal e tal. Aí a gente começou, as minhas colegas, ai, mas tu tem que dar uma chance, ele dá uma chance pra ti, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo, então tá bom. E comecei a conversar com esse rapazinho, mas nada, não tinha um sentimento que fizesse que superasse aquele que eu sentia por ele, entendeu? E quando foi um dia, esse rapaz, a gente já estava saindo tipo mais 2 semanas, esse rapaz resolveu ir dormir em casa, lá na minha casa. E tinha uma amiga minha que sabia de toda a história lá na minha casa. Nesse dia, era umas 2 horas da manhã. Exatamente, gente. Eu esperei por tanto tempo, você não tem noção que eu esperei para ele ir bater na minha porta. Adivinha? Quando foi exatamente nessa noite, umas 2 e pouco da manhã, eu vi alguém bater na porta e chamar meu nome. E eu morava numa vila de madeira, sabe? Uns quartos de madeira. Era tipo uma vila, assim, tinha várias casinhas, né? E batendo na porta e chamando o meu nome. Lógico que eu reconheci a voz. Gente do céu. Como é que pode? Eu esperei a vida inteira para ele ir lá. E justamente quando eu tô com alguém, ele aparece. Ai, gente do céu. Mereço. E tá, quando eu abri aí a minha amiga, eu pedi para ela ir lá na porta. E o outro ficou todo, quem é, quem é? Eu digo, deve ser alguma coisa, é o vizinho que tá batendo na minha porta e inventei uma história. Aí a minha colega foi lá abrir a porta, ele perguntou para mim. E claro que eu ouvi que era meu nome, né? Aí ela falou, Margarete saiu e até agora não chegou ainda. Eu disse, tá bom, tá bom. Aí foi embora. Nisso, quando ele foi bater lá na minha porta, as meninas que me conheciam estavam todas lá na frente de casa, na rua lá, bagunçando lá, era um sábado de noite. E quando eu vi que eu acho que ele passou na frente de onde elas estavam, elas gritaram, fizeram aquela gritaria, sabe? E eu não sabia do que estava acontecendo, né? E a minha amiga sabia, uma das amigas que estava lá na frente sabia que tinha alguém comigo lá. E ela tinha feito uma aposta com ele, que ele falou que nesse dia ele falou que bastava ele fazer assim para mim, que eu ia de corpo e alma para ele. Como ela sabia que eu estava com alguém lá, ela fez uma aposta, uma grade de cerveja. Aí, quando ela apostou com ele, ela falou, quer ver como eu vou ganhar? Ele falou, basta o dia que eu fizer assim, a Margarete volta para mim de corpo e alma. E como ela sabia, né? Foi ele que quebrou a cara, né? Justamente tinha alguém lá em casa, gente do céu, não conseguia me perdoar. Aí quando foi, aí eu tipo foi quebrando gelo, foi quebrando aquela barreira que eu não podia passar ali na frente, porque na minha cabeça ele ia pensar que eu estivesse correndo atrás dele, e eu não ia jamais, nunca eu ia fazer isso. Quando foi no outro dia, eu criei coragem e passei na frente do bar dele, que era bar lanche, né? Então eu falo bar, lanche é a mesma coisa. Quando eu passei ali, ele estava em pé, olhando para baixo. Quando ele me viu, baixou a cara, né? Falou assim, eu falei assim, oi. Ele, oi. Você
eu só vim te perguntar o que tu foi fazer lá em casa ontem. Ele disse, se eu não fui na tua casa, eu digo, foi. Ele falou assim, eu bati na porta errada. Eu disse, é? Aí eu disse assim, engraçado, né? Que eu saiba, só tem uma de mim ali, com meu nome, e você falou justamente meu nome. Ele falou assim, é que eu queria ter certeza, eu só queria ter certeza. Eu disse, agora já tem? Ele disse, já. Só que daí, aquele negócio doeu tanto assim dentro de mim que eu, meu Deus, estraguei tudo, né? Mas também, gente, esperar 2 anos e pouco por uma pessoa e quando a pessoa aparece você tá... Você não vai ficar eternamente esperar, não, que eu ficasse só, tem ele no mundo, não tem mais ninguém. Não. Eu fui conhecendo aqui e outra ali para ver se alguém superava. Mas isso não acontecia. E passou um tempo, quando inteirou mais ou menos 4 meses, 5 meses, para ser bem preciso, depois disso que aconteceu, já tinha 2 anos e 5 meses. Já ia para 6 meses, exatamente. Uma amiga minha me falou que eu comecei a ter um sonho estranho. Eu comecei a sonhar com ele como se ele tivesse, toda vez que ele ia falar comigo, no sonho eu acordava. Ele falava assim, eu queria falar contigo, eu tenho um negócio para te contar. E aquele negócio, sabe? Aquele negócio me atordoava. Gente, eu tô sonhando com fulano ali direto, não sei o quê. Aí quando foi um dia, essa parte eu vou contar num outro vídeo, que isso já é uma outra história, mas vou resumir esse pedaço aí. Quando eu estava fazendo literalmente 2 anos e 5 meses, não, 2 anos e 6 meses. Eu vou passando ali, um sábado de tarde, vou passando ali na rua, assim, lá na esquina, não era na frente do lanche dele. Gente, quem vem numa bicicletinha de um garotinho que estava passeando, ele pediu a bicicleta, foi lá comigo. Correu, falou assim, Margarete, eu tenho um negócio para te contar. Eu disse, o que é? Nossa, eu queria muito te encontrar para mim te contar. Eu disse, o que está acontecendo? Ele falou, eu queria te falar que, graças a Deus, eu me livrei daquela mulher. Eu digo, nossa, ué, não estava tão apaixonada por ela? Ele disse, Margarete, era uma coisa que não era de mim. Era uma coisa que eu não conseguia me libertar. Mas graças a Deus eu consegui. Tô livre dela e queria muito falar contigo. Quer dizer, né? Depois de 2 anos e 6 meses. Aí eu digo, nossa, será que vale a pena? Ele falou assim, você vai pra praia lá nesse lugar, nessa cidade que eu morava, tem uma praia linda e maravilhosa. Você vai, a gente podia se encontrar lá? Aí eu disse, tá bom então, já que você... Vamos lá, vamos conversar, né? Aí eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei pensando, será que eu vou? Será? Eu vou, não tenho nada a perder mesmo, eu tinha passado tanto tempo. Gente, a gente se encontrou no sábado, 2 horas da tarde. Eu cheguei primeiro, né? Fiquei disfarçando por ali. Quando eu vi ele, meu peito palpitava, assim, meu coração palpitava, eu ficava gelada, ficava tremendo. Ai, Jesus, será que eu vou falar com ele? Tá. Aí quando ele veio pro meu lado, ele falou assim, vamos tomar banho? Vamos entrar no rio e tal? Porque lá é praia de rio, né? Eu fui. Sabe assim, gente, parecia assim que eu tava flutuando, eu tava nas nuvens, eu tava... Ai, era uma emoção tão grande que eu não conseguia nem... Parecia que não era verdade. Quando eu cheguei lá, que ele foi me dar um abraço, assim, um abraço tão forte, que meu nariz deu bem no peito dele. Divino. Que decepção, gente. Não era mais o mesmo cheiro. Aquele cheiro que eu tinha, que eu dizia que ele tinha um cheiro de passarinho. Aquela paixão, aquela coisa gostosa. Não era mais.
sabe? Sabe quando você abraça, tipo, um rolo de papel, um travesseiro? Era isso, simplesmente eu estava abraçando o travesseiro. Aquela paixão, aquela coisa tinha ido embora, sabe? Mas eu tentei até disfarçar, né? Fiquei... Vamos ver o que acontece. E continuando, voltamos. Eu pensei, nossa, vai ser aquela paixão avassaladora de novo. Eu vou sofrer por causa desse cara. Já me fez sofrer uma vez, vai me fazer sofrer de novo. Mas vamos tentar. Fui. A gente tentou, foi tentando de novo. Quando foi um dia, nesse meio tempo que a gente estava separado, eu conheci uma pessoa que começou a mexer comigo, entendeu? E aí eu comecei, ele me pedia para ajudar lá no lanche, eu ia, de vez em quando eu ia. Quando foi um dia, eu estava na pia do lanche lavando as louças, e essa pessoa que eu tinha conhecido apareceu lá de bicicleta e me chamou para conversar comigo. E eu fui conversar com ele e a gente tinha combinado, eu e ele, a gente tinha combinado de ir para a exposição de gado, uma expo agro. Sabe aquelas coisas que tem aí, exposição de caminhão, de trator, de gado, de carneiro, essas coisas? Fui. A gente tinha combinado para ir de noite, que isso era um sábado à noite. E no que eu estava conversando lá com esse cara, com esse outro que eu tinha conhecido, por um acaso, ele chama uma menina que era da nossa rua ali, chamou ela e começou a conversar com ela. E eu peguei, despistei lá o outro lá e fui lá para dentro lavar a louça. E ele não parou mais de conversar com essa menina. E quando essa menina foi embora, aí eu fui lá e perguntei, eu disse, ó, e aí, nosso passeio hoje tá de pé? Ele falou assim, convidei a fulana para ir comigo, aquela menina que estava conversando com ele. Convidei ela. Aí eu, meu Deus do céu. Eu disse, puxa, mas a gente não tinha combinado? Ele disse, não, vai lá com teu colega que eu vou com a minha amiga. Eu digo, então beleza. Gente, eu corri lá para dentro da cozinha, eu tinha lavado toda aquela louça. Peguei aquela louça todinha, joguei dentro da pia. Taquei mostarda, maionese, ketchup, tudinho e deixei lá. E me mandei, disse, agora vai lavar a louça, que tá toda suja. Ué, você não lavou? Eu digo, eu ia lavar. Já tinha lavado e coloquei lá, deixei tudo sujo para ir. Fui embora. E naquilo ali, gente, eu comecei a pensar, digo, tá vendo? Não era mais aquele amor que eu senti, o que eu pensei que tinha sido amor. Eu acho que foi uma paixão, não sei. Detalhe, eu chamei uma amiga pra gente ir lá nessa Expo Agro pra me dar de cara com ele, essa outra pessoa, né? Chamei minha amiga e fomos. Andamos tudinho por lá, não encontrei a pessoa. E voltamos para casa. No que nós voltamos, o bar dele estava fechado, mas com a luz acesa. E era aquelas portas grandes de rolar, dava pra gente ver que tinha gente lá dentro, né? Gente, veio uma coisa no meu pensamento que eu tinha que falar com ele, sabe? Eu tinha que falar. Bati na porta e dizia, fulano, eu sei que tu tá aí. Ele não abriu a porta. Quando foi no outro dia, eu peguei, chamei minha amiga e disse assim, fulano, amiga, você vai lá com aquele fulano lá e pede, fala pra ele vir aqui em casa que eu quero falar com ele, só que eu já tinha decorado tudo que eu ia falar com ele, entendeu? Aí ela pegou, foi lá. Foi uma, duas vezes e ele simplesmente não veio. Eu digo, então tá, beleza, qualquer um dia eu falo com ele. Já não era mais aquele sofrimento, aquela dor, não sentia mais essas coisas, né? Passou tipo uns 3 dias, eu fui pro ponto para pegar o ônibus e ele estava lá. Quando ele me viu, ele estava com aquela cara fechada, parece que estava carrancudo, sabe assim, parece que tá com raiva. Aí eu peguei, quando ele me viu, baixou até a cabeça assim. Aí ele olhou para mim, aí eu falei assim, por que você não foi quando eu te chamei para me conversar contigo? Aí ele foi falando, eu disse, não precisa você falar nada não. Porque eu tenho uma coisa para falar para você, não é você que vai me falar. Ele disse, o que foi? Eu disse, olha, a partir de hoje, se
se a minha amizade não for muito para você, a gente pode continuar amigo pro resto da vida. Porque ficar com você, eu não quero mais. Gente, pense no alívio que parece que ele sentiu, sabe assim? Ele olhou para mim e disse, o quê? Você falando isso para mim? Eu digo, sim. É isso mesmo, se você quiser minha amizade, a gente pode ser amigo, porque nada mais. Eu não sinto mais nada por você. Gente, parece que foi um alívio tão grande e ao mesmo tempo ele caiu na real. Aí ele falou, você vai para onde? Eu disse, eu tô indo lá pro centro comprar algumas coisas. Ele disse, vamos. Pegamos o próximo ônibus juntos e fomos. Sabe, é aquela coisa, eu me senti tão leve assim, parecia que eu tinha... Nossa, como é que pode, né? Quando a gente se prende num sentimento, numa coisa que a gente vive sozinha, né? E isso serviu de lição e não serviu, porque eu vou continuar contando das minhas aventuras para vocês. Mas essa foi uma experiência que eu tive. Então, chegamos no centro, ele foi lá comprar algumas coisas pro lanche dele, eu fui ajudei, já estava com 2 sacolas pesadas. E ele é crente que eu fosse ajudando ele em tudo, né? Aí eu cheguei bem na esquina, entreguei as 2 sacolas para ele, falei assim, segura aqui para mim rapidinho. Ele segurou e falei, tchau, agora eu vou para cá. Ele não entendeu, ele ficou assim parado, tipo, uns 10 minutos assim, olhando para mim. Tipo, verdade? Será que ela não me quer mais mesmo? E pronto, eu fui embora dali, gente, assim, sarada, entendeu? Então, o sentimento, ele é assim. A gente que cria ele dentro da gente, e é só a gente que pode sair dele, digamos assim, né? Ai, pessoal, então, ele virou uma pessoa comum para mim. Aonde eu via ele, eu falava, e ele chegou um dia, falou para mim, Margarete, realmente, você, eu sentia o sentimento que você tinha por mim. Ele dizia, pois é, tinha. Até tive, né? Mas acabou. Ficamos amigos e agora já faz um bom tempo que eu não vejo, né? Mas eu espero que ele esteja bem por aí. Se um dia ele ver esse vídeo, ele vai saber de quem eu estou falando. Então é isso, pessoal. Essa foi uma das minhas grandes aventuras amorosas, digamos assim, porque não deixa de ser uma aventura, né? Então é isso, gente. Continue acompanhando, que eu vou contar muitas histórias boas para vocês, muitas aventuras que a minha vida realmente é uma aventura pessoal. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like, não deixe de assistir até o fim, que a minha história eu gosto. Eu espero que vocês também gostem. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!